8 de abril de 1973, na França, na sua luxuosa vila na Côte d'Azur, rodeado de quadros avaliados em centenas de milhões de dólares, agonizava um idoso de 91 anos. Era o artista mais famoso, mais rico e mais influente na história da humanidade. Antes de morrer, reuniu as forças que lhe restavam e sussurrou aos seus convidados: bebam por mim, bebam a minha saúde, já sabem que não posso beber mais. Bonito. Estas foram as últimas palavras de Pablo Picasso. O mundo chorava a perda de um titã, um homem que, por si só, tinha mudado o curso da arte mais do que qualquer outro desde os tempos de Miguel Ângelo. Mas por trás dos obituários oficiais e dos artigos entusiastas, escondia-se outra história mais sombria que apenas alguns conheciam. Conheciam-na as mulheres que tiveram a infelicidade de o amar. Para elas, ele não era um gênio, mas sim um minotauro, um monstro mítico, metade homem e metade touro, que vive no centro do labirinto e devora as suas vítimas. Os seus quadros eram esse labirinto e elas as donzelas oferecidas em sacrifício. Mas perguntemo-nos, não será isto simplesmente uma metáfora poética? Ou esconde-se por trás desta imagem uma verdade real e arrepiante? Esta não é a história de um artista, é a crônica de um predador. Falaremos de um homem que declarava abertamente: para mim, só existem dois tipos de mulheres, deusas e capachos, e da crueldade metódica com que transformava as primeiras nas segundas. Cada novo amor, cada nova musa, era para ele apenas combustível para a sua arte. Sugava a sua juventude, a sua energia, a sua alma, e depois, quando estavam esgotadas, descartava-as como um tubo de tinta gasto. É o relato dos trágicos destinos das suas mulheres. 2 delas suicidaram-se, 2 enlouqueceram. A sua última esposa deu um tiro em si mesma, o seu neto suicidou-se. O seu primeiro amor morreu na miséria. A maldição de Picasso revelou-se mais terrível do que qualquer quadro. Mas quem era realmente este homem, capaz de pintar como um anjo e comportar-se como um demônio? Era ele simplesmente um egoísta embriagado pela sua própria fama? Ou a sua crueldade era uma parte inseparável do seu gênio? Percorreremos o caminho desde os frios e miseráveis sótãos de Paris, onde queimava os seus desenhos para se aquecer, até a criação do Guernica, o maior manifesto antibélico da história. Veremos a sua amizade, rivalidade com Matisse, a sua cobardia perante a guerra e a sua crueldade no amor. Esta não é uma simples biografia. É uma tentativa de olhar nos olhos do Minotauro e compreender como podiam coexistir num mesmo homem o dom divino da criação e a diabólica capacidade de destruir tudo o que tocava. A história de Pablo Picasso não começa com o cubismo nem com milhões de dólares. Começa com um tiro num café parisiense. Para compreender o gênio, primeiro é preciso compreender a sua dor. Em 1900, um Pablo Ruiz Picasso, de 19 anos, um menino prodígio de Barcelona, chega a Paris pela primeira vez. Era a meca para qualquer artista, a capital mundial da arte, a cidade das luzes, dos cabarés e da liberdade boêmia. Chega lá juntamente com o seu melhor amigo, o poeta Carlos Casagemas. Eram jovens e pobres e estavam cheios de esperança. Instalaram-se num estúdio desarrumado em Montmartre, no coração da vida boêmia. Mas Paris, que para Picasso se tornou uma fonte de inspiração, revelou-se uma armadilha mortal para o seu amigo. Casagemas, melancólico e passional, então apaixonou-se por uma modelo chamada Yermen Gargalo, mas o seu amor não foi correspondido. Yermen rejeitou. Em fevereiro de 1901, enquanto Picasso se encontrava em Madrid, Casagemas organizou um jantar de despedida num café parisiense. À meia da noite levantou-se, proferiu um breve discurso, tirou um revólver e disparou contra Yermen. Mas falhou e imediatamente apontou o cano à própria têmpora. O disparo pôs um ponto final sangrento na sua jovem vida. Quando a notícia do suicídio de seu amigo chegou a Picasso, o seu mundo desabou. Ele estava arrasado não só pela dor, mas também pelo sentimento de culpa. Culpava-se por ter deixado o amigo sozinho em Paris, por não ter visto o seu desespero. Esta morte tornou-se para Picasso uma obsessão, um trauma que exorcizaria nas suas telas. É precisamente neste momento de luto que começa o chamado período azul de Picasso. É talvez a fase mais sincera e dilacerante da sua obra. O artista que mais tarde se tornaria um mestre do cinismo e do comércio apresenta-se-nos aqui nu, ferido e compassivo. Ele regressa a Paris, mas já não é uma cidade de festas, é uma cidade de sombras, né? Vive no mesmo estúdio onde viveu com Casagemas, dorme na mesma cama, usa suas roupas. É como se tentasse entrar na pele do seu amigo morto para compreender a sua dor. A sua paleta muda drasticamente. As cores brilhantes e impressionistas desaparecem. As telas enchem-se de uma cor azul fria, cadavérica e absorvente em todos os seus matizes, cobalto, índigo, ultramar. Mas cabe perguntar, seria esta cor azul simplesmente uma expressão de luto? Seria algo mais? O azul é a cor da noite, do frio, da melancolia. É uma cor que em Espanha se associa à morte.
Picasso não se limitava a pintar quadros tristes, criava um mundo visto através dos olhos de um morto. Os protagonistas dos seus quadros são os marginalizados, aqueles que a sociedade atirou pra sarjeta. Pinta mendigos, idosos cegos, prostitutas emaciadas, mães com crianças moribundas. Não os pinta de uma posição de superioridade, mas com profunda compaixão. Ele próprio era um deles. A vida de Picasso neste período não foi menos sombria que os seus quadros. Ele vivia na famosa residência para artistas em Montmartre. O Bateau Lavoir era um edifício de madeira em ruínas, sem eletricidade, com apenas uma casa de banho para 30 estúdios. No inverno, fazia tanto frio nos quartos que a água da jarra congelava. A falta de dinheiro era catastrófica, muitas vezes passava fome, comendo apenas uma vez a cada vários dias. Foi precisamente neste período que nasceu a lenda que ele contaria durante toda a sua vida. Para se aquecer no frio inverno parisiense, viu-se obrigado a alimentar a estufa com as suas próprias obras. Queimou os seus primeiros desenhos e aguarelas, os mesmos que hoje custam milhões de dólares nos leilões. Queimava o seu passado para sobreviver no presente. Os seus quadros do período azul não se vendiam. Ninguém os queria pendurar. Na sua sala de estar, imagens de miséria e desespero. E o seu primeiro negociante de arte, Père Maillard, queixava-se de que aqueles quadros emanavam depressão, mas Picasso era teimoso e continuava a pintar o seu mundo azul, como se exorcizasse demônios. Volta repetidamente à imagem do seu amigo morto. Pinta o quadro A Morte de Casagemas, onde este jaz no seu caixão com uma vela junto à cabeça. E depois o grandioso e alegórico quadro O Enterro de Casagemas, evocação onde mistura o mundo terreno e o celestial imitando o greco. Foi o seu requiem pessoal antes, uma tentativa de enterrar o seu amigo e a sua própria culpa, mas mesmo nesta escuridão brotavam os rebentos do futuro. Foi precisamente no Bateau Lavoir que conheceu o seu primeiro grande amor, a modelo Fernande Olivier. Ela tornar-se-á sua musa durante os 7 anos seguintes e verá nascer o seu próximo e revolucionário estilo. A aparição de Fernande desloca gradualmente a cor azul da sua paleta. Começa o período rosa, a época dos acrobatas, arlequins e artistas de circo. O luto dá lugar à melancolia. Por volta de 1905, Picasso já era conhecido nos círculos restritos da boemia parisiense. Seu talento era reconhecido por pessoas como a escritora Gertrude Stein e o colecionador Sergei Zhukin. Ele havia saído da miséria, mas ainda pairava à sombra de um homem que consideravam o rei da pintura parisiense em rivalidade, Picasso e Matisse. Esta foi a maior dualidade na arte do século XX. Matisse era mais velho, já era famoso e o público adorava seus quadros cheios de cores vibrantes e alegria de viver. Picasso o invejava e, ao mesmo tempo, o admirava. Ele compreendia que, para se tornar o número 1, não bastava alcançar Matisse. Ele tinha que fazer algo que dinamitasse todas as concepções da pintura. Ele buscava seu golpe, sua jogada que mudaria para as regras do jogo. E aí encontrou no lugar mais inesperado. Em um bordel, começou a trabalhar em uma enorme tela que se tornaria seu principal manifesto e o maior escândalo da história da arte. O período azul havia terminado, a tempestade do cubismo se aproximava. Por volta de 1906, um Pablo Picasso de 25 anos encontrava-se num beco sem saída criativo. Apesar de que, exteriormente, as coisas lhe corriam bem, seu período rosa lhe havia proporcionado sua primeira mecenas importante, a escritora americana Gertrude Stein, e uma relativa estabilidade financeira. Mas o próprio artista sentia-se insatisfeito e compreendia que ainda trabalhava dentro dos limites da tradição, por mais vanguardista que fosse. Ele precisava de um grande salto, um ato de vandalismo criativo que o separasse para sempre de todos os seus predecessores e, o mais importante, de seu principal rival. Em Matisse, enquanto Matisse pregava a alegria da cor e a harmonia das linhas, Picasso decidiu tomar outro caminho. Ele decidiu desconstruir, quebrar a própria forma. Ele encontrou inspiração em duas fontes inesperadas. A primeira foi essa antiga arte ibérica. Esculturas de pedra, toscas, quase primitivas, que ele viu no Louvre. Ele foi impactado por sua energia poderosa e arcaica, livre das regras da beleza acadêmica. A segunda fonte foram as máscaras africanas que começavam a aparecer em Paris, e que o próprio Matisse colecionava. Picasso não viu nelas uma curiosidade exótica, mas uma forma radicalmente nova de representar um rosto, não como parece, mas como pode ser concebido, combinando múltiplos pontos de vista em um só. Armado com essas ideias, no inverno de 1906 para 1907, Picasso se trancou em seu estúdio no Bateau Lavoir e começou a trabalhar em uma enorme tela que se tornaria seu principal manifesto. A ideia original era diferente. O quadro deveria se chamar O Bordel Filosófico e representar uma cena em que um marinheiro e um estudante de medicina estão sentados, rodeados por mulheres nuas.
Mas durante o processo de trabalho, Picasso eliminou as figuras masculinas, deixando apenas 5 mulheres. Deixou de ser um argumento narrativo, tornou-se uma declaração de intenções. O trabalho no quadro, que mais tarde receberia o nome de As Senhoritas de Avignon, levou 9 meses para Cézanne de Avignon. Não foi um trabalho, foi uma batalha. Picasso criou centenas de esboços e desenhos, mudando constantemente a composição. Trabalhava em total isolamento, sem mostrar a tela a ninguém, nem mesmo a sua amante, Fernande Olivier. Sentia que estava criando algo perigoso, algo que poderia elevá-lo ao topo ou destruir sua reputação para sempre. Quando no verão de 1907, finalmente decidiu mostrar o quadro a um círculo restrito de amigos, a reação não foi simplesmente negativa. Foi um choque misturado com repulsa. Imaginem a cena no Estreito Estúdio. Ergue-se uma enorme tela de 2,5 metros por 2,5 metros. Nela aparecem 5 figuras femininas nuas, com corpos que parecem esculpidos em madeira com um machado. Seus rostos são máscara. As duas da direita têm os traços grosseiros e assimétricos de ídolos africanos. O espaço do quadro era plano, quebrado, sem perspectiva. Não havia luz nem sombra no sentido clássico. Não era uma simples rejeição da beleza, né? Era um ataque à própria essência da pintura europeia, que desde o Renascimento aspirava ao realismo e à harmonia. Os seus amigos artistas ficaram horrorizados. George Braque, que em breve se tornaria seu companheiro de armas no cubismo, disse: "É como se quisesses dar-nos estopa para comer e querosene para beber." André Derain previu que um dia Picasso se enforcaria atrás daquela tela. Até os seus mecenas, como o colecionador russo Sergei Shuikin, ficaram perplexos. Mas a reação mais mordaz foi a de Henri Matisse. Ao ver o quadro, enfureceu-se e declarou que aquilo não era pintura, mas uma zombaria, e que Picasso estava a tentar criar um escândalo. Essa era exatamente a reação que Picasso procurava. Ele compreendeu que tinha encontrado uma mina de ouro. Ele tinha dinamitado uma tradição de 500 anos na representação do espaço. Antes dele, o artista era como um fotógrafo que escolhe um único ponto de vista. Picasso, por outro lado, declarou: "Pinto os objetos como os penso, não como os vejo." Começou a representar os objetos simultaneamente de vários ângulos. Um rosto de perfil e de frente, uma mesa de cima e de lado. Descompôs a realidade em planos geométricos, como uma criança que desmonta um brinquedo. Assim nasceu o cubismo. Os anos seguintes, de 1908 a 1914, foram a um período de estreita colaboração com George Braque, né, que foi uma união criativa única. Mais tarde, seria comparada a de 2 alpinistas amarrados pela mesma corda. Trabalhavam tão unidos que, às vezes, nem eles mesmos conseguiam determinar qual dos dois havia pintado um quadro em particular. Renunciaram à cor, utilizando unicamente uma paleta monocromática cinza, marrom ocre, para que nada distraísse da análise da forma. Foi o período do cubismo analítico. Depois, quando seus experimentos chegaram a um beco sem saída e os quadros se tornaram quase completamente abstratos, deram o próximo passo revolucionário. Introduziram a realidade na pintura. Picasso colou na tela um pedaço de oleado com uma estampa que imitava o assento de palhinha de uma cadeira. Assim nasceu a colagem. Depois, começaram a adicionar aos seus quadros recortes de jornal, rótulos de garrafas, cartas de baralho. Foi o período do cubismo sintético. A arte deixou de ser uma janela para outro mundo, tornou-se parte do mundo real. Por volta de 1914, Pablo Picasso era o líder indiscutível da vanguarda mundial. Ele havia vencido, havia criado uma nova linguagem na arte que mudaria tudo: a pintura, a escultura, a arquitetura. Já não era o espanhol pobre que queimava seus desenhos, era rico, famoso e daí escandaloso. Mas a Primeira Guerra Mundial pôs fim a este período heróico. Braque e outros artistas partiram para a frente de batalha. Como cidadão da Espanha neutra, Picasso ficou em Paris. Sua união criativa dissolveu-se para sempre. A época dos experimentos no Estúdio Frio havia terminado. Começava uma nova etapa na vida de Picasso, o período do balé, dos salões aristocráticos e da primeira esposa oficial, que tentaria converter o touro selvagem em um bezerro manso. Mas, como veremos, é impossível domar o Minotauro. A Primeira Guerra Mundial não foi uma tragédia para Pablo Picasso, mas um trampolim para sua carreira. Enquanto seus amigos artistas, como George Braque e André Derain, lutavam e eram feridos nas trincheiras, ele, como cidadão da Espanha neutra, permaneceu em Paris. O mercado da arte havia mudado, os colecionadores alemães que apoiavam o cubismo desapareceram, mas Picasso, dotado de um instinto animal, encontrou um novo mecenas. Foi o poeta e dramaturgo Jean Cocteau quem o introduziu no mundo do balé russo de Diaghilev. Em 1917, Picasso viajou para Roma com a companhia de Diaghilev para trabalhar nos cenários e figurinos do Ballet Parade. Foi um ponto de viragem.
Ele se afastou do cubismo sombrio e intelectual e mergulhou no mundo do neoclassicismo, pintando figuras gigantes e monumentais de estilo antigo. Mas a maior mudança não ocorreu em sua arte, mas em sua vida pessoal. Na companhia de Aguilera conheceu Olga Iagova. Ela era exatamente o oposto de todas as mulheres que ele havia conhecido antes. Olga era filha de um coronel do exército imperial russo, educada em estritas tradições aristocráticas. Era bailarina, não uma estrela, mas do corpo de baile. Não havia nela o caos boêmio de Fernando Olivier. Ela era tranquila, melancólica e estava obcecada com a ideia de respeitabilidade. Picasso estava intrigado por esta princesa russa fria e inacessível. Tornou-se um novo desafio para ele. Começou a cortejá-la, mas só seus modos boêmios escandalizaram Olga Iagova. Ao ver isso, ela disse em tom de brincadeira a Picasso: "Com as garotas russas não se faz isso. Com as russas é preciso casar." E Picasso, para a surpresa de todos, seguiu o conselho. Em 1918, casaram-se na Igreja Ortodoxa Russa de Paris. Jean Cocteau e o poeta Max Jacob foram as testemunhas. O casamento com Olga mudou completamente o estilo de vida de Picasso. Deixou de ser o pintor de Montmartre, tornou-se um leão da alta sociedade. Mudaram-se para um luxuoso apartamento num bairro aristocrático de Paris. Picasso começou a usar fatos feitos à medida, contratou um motorista e criados. Frequentava bailes, jantava com condes e princesas. A boêmia, que o havia gerado, olhava para tudo isto com desprezo. Consideravam que Picasso tinha vendido a sua alma ao conforto burguês. Olga tentava fazer dele um marido respeitável, odiava os seus amigos artistas, considerando-os sujos e mal educados. Exigia que ele pintasse quadros compreensíveis, retratos realistas que pudessem ser pendurados na sala, e Picasso, surpreendentemente, obedeceu. Entrou no seu período neoclássico, criando magníficos, mas frios, retratos de Olga e do seu filho Paulo, nascido em 1921. Nestes quadros, ela aparece por vezes como uma virgem, outras como uma deusa antiga. Ele idealizava-a, mas esta idealização era apenas uma fachada, e aqui se ocultava o nó psicológico que levaria à explosão. Picasso era um gênio do caos. A sua arte alimentava-se da destruição, da deformação e da paixão. E Olga exigia ordem. Queria que a casa estivesse limpa, que o jantar fosse servido a tempo, que o marido se comportasse como um cavalheiro. Para Picasso, isso era uma prisão. Começou a asfixiar-se naquela atmosfera de respeitabilidade. A sua arte dividiu-se em duas, para o público e para Olga. Continuava a pintar belos retratos neoclássicos, mas no seu estúdio. Em segredo, começou a pintar monstros. Foi precisamente neste período que regressou ao surrealismo, criando as suas imagens femininas mais agressivas e deformadas. Nestes quadros, a mulher transforma-se num monstro com vagina dentada. Numa criatura com o corpo dilacerado e a boca a gritar, era a sua vingança contra Olga, a sua rebelião na tela. Desmembrava o corpo dela com um pincel, porque não podia fazê-lo na vida real. Em 1927, a tensão chegou ao limite. Picasso tinha 45 anos e estava no auge da fama. Mas sentia-se como um velho preso numa gaiola de ouro, e nesse momento a conheceu. Uma jovem que se tornou a encarnação de tudo o que faltava a Olga: juventude, submissão e paixão animal. Chamava-se Marie-Thérèse Walter, tinha apenas 17 anos. Ele a viu à saída dos grandes armazéns parisienses, Galerias Lafayette. Era uma jovem alta, loira e atlética, com um clássico perfil grego. Picasso aproximou-se dela e pronunciou uma frase que se tornou lenda. Menina, tem um rosto interessante, gostaria de pintar o seu retrato. Sou Picasso. Marie-Thérèse não sabia nada de arte, não fazia ideia de quem ele era, mas o seu ímpeto e carisma fizeram o resto. Começou uma vida dupla. De dia era o respeitável marido de Olga Kokolova e o pai do pequeno Paulo. E à noite encontrava-se em segredo com a sua jovem amante, num estúdio que tinha alugado especialmente para ela. Este romance tornou-se a sua fonte secreta de inspiração. A sua arte voltou a transformar-se. Os monstros deram lugar a imagens brilhantes, sensuais e cheias de erotismo. Pintou Marie-Thérèse obsessivamente, centenas de vezes nos seus quadros. Ela aparece como uma deusa da fertilidade. Seu corpo é formado por curvas suaves e arredondadas, como a lua. Ele a representa dormindo, brincando com uma bola na praia, olhando-se no espelho. São as obras mais alegres e luminosas de sua carreira. Ele havia encontrado sua musa, sua deusa. Este romance secreto durou quase 8 anos. Olga suspeitava, mas não tinha provas. Pouco a pouco, ela enlouquecia de ciúmes e solidão, tornando-se a mesma fúria histérica que ele pintava. E Picasso vivia em seu mundo, dividido entre duas mulheres que simbolizavam os dois polos de sua personalidade, a ordem e o caos, o dever e o desejo. Mas em 1935, o idílio desmoronou. Marie-Thérèse engravidou. Era impossível continuar escondendo o romance. Quando Picasso confessou a Olga, o mundo dela desabou.
O processo de divórcio começou, mas aqui Picasso se deparou com a legislação francesa. De acordo com o contrato matrimonial, em caso de divórcio, Olga tinha direito à metade de sua fortuna, incluindo os quadros. Para Picasso, a ideia de entregar metade de seus filhos era insuportável. Ele se recusou a dividir os bens. Como resultado, eles nunca se divorciaram oficialmente. Olga simplesmente partiu levando consigo seu filho Paulo. Ela passou o resto da vida perseguindo Picasso, escrevia-lhe cartas cheias de ódio e o espreitava na saída de exposições e restaurantes, provocando escândalos públicos. Sua mente estava destruída. Morreu em 55 em Cannes, sozinha e esquecida por todos. E Picasso obteve o que queria, liberdade e uma nova família. Nasceu sua filha Maia. Marie-Thérèse tornou-se sua companheira oficial e parecia ter encontrado a felicidade. Mas para o Minotauro, qualquer mulher era apenas uma vítima temporária. A era de Marie-Thérèse chegava ao fim. No horizonte já despontava uma nova musa, a intelectual e fotógrafa Dora Maar, capaz de falar com ele de igual para igual, e isso significava que um destino ainda mais terrível a aguardava. Por volta de 1936, Pablo Picasso já não era um simples artista, mas uma instituição viva. Tinha 55 anos, era rico, mundialmente famoso e seu nome era sinônimo de vanguarda, mas continuava a ser demonstrativamente apolítico. Enquanto seus amigos surrealistas se filiavam ao Partido Comunista e escreviam manifestos, Picasso declarava com um sorriso cínico: "A arte não é propaganda, eu só pinto o que vejo." Mas os acontecimentos que se desenrolaram em sua terra natal, a Espanha, o obrigaram a mudar essa postura e a criar a declaração política mais poderosa na história da pintura. Em julho de 1936, a Guerra Civil eclodiu na Espanha. O general Francisco Franco levantou-se em armas contra o governo republicano, eleito democraticamente. O país mergulhou num caos sangrento que serviu como ensaio para a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha de Hitler e a Itália fascista apoiaram Franco, utilizando a Espanha como campo de teste para suas novas armas e táticas. O governo republicano, desesperado por obter apoio internacional, fez uma jogada de mestre. Decidiram utilizar a autoridade de Picasso para fins propagandísticos. Ele foi nomeado, em sua ausência e sem seu conhecimento, diretor honorário do Museu do Prado, em Madrid. Picasso, que estava em Paris, aceitou a nomeação. Para ele, um rebelde foi um gesto simbólico de apoio à República. Em janeiro de 1937, os republicanos foram um passo além. Eles encomendaram a Picasso um enorme mural para o pavilhão espanhol na próxima Exposição Universal de Paris. Era uma oportunidade para mostrar ao mundo o rosto de uma Espanha em luta. Mas Picasso duvidava, ele não era um pintor de batalhas. Ele não sabia o que pintar. Durante meses fez esboços vagos sobre o tema, o artista e seu estúdio, que não tinham nada a ver com a guerra. Parecia que o projeto estava condenado ao fracasso e então ocorreu um acontecimento que lhe deu seu tema. Em 26 de abril de 1937, dia de mercado, a Legião Condor da aviação alemã, que lutava ao lado de Franco, realizou um ato de terror sem precedentes. Dezenas de bombardeiros arrasaram metodicamente durante 3 horas a pequena cidade basca de Guernica. É importante compreender que Guernica não era um alvo militar. Não havia fábricas nem guarnições, era o antigo centro cultural e espiritual dos bascos. Os alemães estavam praticando uma nova tática de bombardeio de saturação, destinada a aniquilar a população civil e quebrar a vontade de resistência. A cidade foi reduzida a cinzas, centenas de civis, mulheres, crianças e idosos morreram. O mundo inteiro ficou chocado. Os jornais publicaram fotografias de ruínas fumegantes e corpos carbonizados. Quando Picasso viu essas imagens, seu apoliticismo evaporou. A tragédia pessoal deu lugar à coletiva. Ele havia encontrado seu tema. Decidiu pintar não o bombardeio em si, mas suas consequências, o grito, a dor e o terror das vítimas inocentes. Em 1º de maio, fez o primeiro esboço da obra na gigantesca tela de quase 8 metros de comprimento e 3,5 de altura. Levou-lhe apenas 35 dias. Foi uma explosão de energia criativa que só pode ser comparada ao trabalho de Michelangelo na Capela Sistina. Sua nova amante, a fotógrafa surrealista Dora Maar, documentou todo o processo, criando uma série de fotografias únicas que mostram como a ideia do artista foi evoluindo. Picasso tomou uma decisão artística radical, renunciou à cor. Todo o quadro é executado em uma paleta monocromática de jornal, preto, branco e tons de cinza. Por quê? Porque queria que o quadro parecesse um documento, né? Uma reportagem do local da tragédia, como aquela mesma fotografia de imprensa que tanto o havia impactado. A cor, em sua opinião, teria distraído do horror. O simbolismo do Guernica? Analisemos o simbolismo desta obra complexíssima.
O Guernica não é uma representação realista, é uma colagem de dor, um caos congelado na tela. A cena se desenrola em um espaço fechado, parecido com um quarto ou um porão, embora também vejamos edifícios em chamas no exterior. Isso cria uma sensação de claustrofobia. No centro, um cavalo ferido que relincha de agonia simboliza o sofrimento do povo. A vítima inocente, à esquerda, um touro, um minotauro, símbolo da força bruta e cega, da escuridão e da crueldade, possivelmente o próprio Franco ou o fascismo em geral. Abaixo dele, uma mãe com seu filho morto nos braços, uma referência direta à piedade cristã. À direita, figuras de pessoas tentando escapar de uma casa em chamas. Uma mulher cai, outra levanta os braços para o céu em um grito mudo. No topo, uma lâmpada elétrica em forma de olho. É o olho que tudo vê de Deus. Ou talvez a luz indiferente da civilização moderna, que ilumina o massacre, mas não o impede. Após a vitória de Franco, os Guernica não pôde retornar à Espanha. Tornou-se um símbolo da resistência antifascista e partiu para o exílio junto com seu autor. O quadro foi exposto em Londres e depois entregue para custódia ao Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Picasso deixou escrito em seu testamento que a tela só retornaria à sua pátria quando a democracia fosse restaurada, durante os anos da Segunda Guerra Mundial, com Paris ocupada pelos nazistas. Picasso permaneceu na cidade. Ele vivia em seu estúdio e foi proibido de expor. A Gestapo costumava aparecer para fazer buscas. Diz a lenda que durante uma dessas visitas, um oficial alemão viu uma reprodução do Guernica sobre meia mesa e perguntou: "Você fez isso?" Picasso respondeu tranquilamente: "Não, vocês fizeram." Após a guerra, Picasso tornou-se um comunista convicto. Ele via no comunismo a única força capaz de enfrentar o fascismo. Desenhou a famosa Pomba da Paz, que se tornou o símbolo do movimento pacifista, mas mesmo ali, ele continuava sendo um artista, não um político. Sua arte sempre esteve acima de qualquer ideologia. O Guernica não retornou à Espanha até 1981, após a morte de Franco e a queda da ditadura. Hoje, está conservado em Madrid, no Museu Reina Sofia, atrás de um vidro à prova de balas. Deixou de ser um simples quadro, tornou-se uma relíquia nacional, um monumento a todas as vítimas da guerra. Foi assim que um gênio apolítico, que só se interessava por mulheres e arte, influenciado por uma tragédia histórica, criou uma obra que mudou o mundo, o Guernica. Ele demonstrou que a pintura não precisa ser um mero adorno na parede, mas um grito que pode ser ouvido através das gerações. Picasso demonstrou que a arte é uma mentira que nos ajuda a compreender a verdade. A criação do Guernica não foi apenas um ponto de viragem político, mas também pessoal na vida de Picasso. Precisamente neste período, a tranquila, submissa e física Marie-Thérèse Walter foi substituída por uma mulher nova e completamente diferente. Chamava-se Dora Maar. Se Marie-Thérèse era para ele uma deusa, Dora tornou-se a sua consciência intelectual e, em última análise, a sua vítima mais trágica. Não era uma simples modelo. Dora Maar, nascida Henriette Theodora Markovitch, era uma talentosa e consagrada fotógrafa surrealista. Falava um espanhol perfeito, o seu pai era argentino, movimentava-se nos mesmos círculos vanguardistas de Paris que Picasso e possuía uma mente aguçada e analítica. Foi a única das suas mulheres com quem podia falar de arte e política de igual para igual. O seu encontro, como tudo na vida de Picasso, foi rodeado de lendas. Aconteceu no café parisiense Les Deux Magots, em 1936. Dora estava sentada a uma mesa a jogar um jogo perigoso. Enfiava rapidamente uma navalha entre os dedos separados da sua mão sobre a mesa. Às vezes falhava, e sobre as suas luvas de renda preta floresciam gotas de sangue. Picasso, que observava essa cena, ficou fascinado. Esta mistura de beleza, perigo e autodestruição era exatamente o que ele procurava. Aproximou-se dela e pediu-lhe que lhe desse as luvas ensanguentadas. Naquela mesma noite, ele a tornou sua amante. Dora Maar tornou-se não apenas sua musa, mas também sua coautora. Foi ela quem realizou a famosa série de fotografias que documentaram cada etapa da criação do Guernica. Foi a única pessoa a quem foi permitido entrar no estúdio durante aqueles 35 dias. O quadro nascia diante de seus olhos, e sua participação intelectual nesse processo foi enorme. A relação deles foi uma tempestade, não foi um amor idílico como com Marie-Thérèse, mas um duelo intelectual e emocional constante. Eles discutiam, brigavam, chegavam às vias de fato, mas foi precisamente essa paixão que alimentou a obra de Picasso. No final da década de 1930 e início da de 1940, mas aqui chegamos ao lado sombrio da união deles. Picasso, como um verdadeiro minotauro, não podia simplesmente amar. Ele precisava dominar, subjugar e destruir. Ele começou a destruir ela metodicamente com um prazer sádico, na personalidade de Dora. Desfrutava fazendo chorar essa mulher forte e inteligente. O exemplo mais claro de sua crueldade foi a cena que se desenrolou no próprio estúdio da rua Grand Sagustins.
Picasso trabalhava na tela monumental do Guernica quando Marie-Thérèse Walter entrou. Ao ver Dora Maar, ela armou uma cena exigindo que ele escolhesse uma das duas. Picasso, segundo sua própria e cínica confissão, desfrutou da situação. Ele respondeu que vencesse a mais forte e as duas mulheres começaram a brigar no chão do estúdio. Bem em frente à maior obra-prima antibélica, este episódio causou um enorme prazer ao criador, e mais tarde ele o qualificaria como uma de suas melhores lembranças. Mas o principal instrumento de suas torturas psicológicas foi a arte. Dora Maar tornou-se para ele a modelo de toda uma série de quadros conhecidos como A Mulher que Chora, La Femme qui Pleure. Nessas telas, ele representava o rosto dela distorcido pela dor, com torrentes de lágrimas brotando de seus olhos. Ele não se limitava a pintá-la chorando, né? Ele a forçava a chorar e depois a pintava. Ele transformou o sofrimento dela em seu material artístico. É importante entender que isso não era compaixão, era a fria análise de uma personalidade que se desmoronava. Ele dizia, para mim ela sempre foi a mulher que chora. Durante anos eu a pintei em formas torturadas, não por sadismo, mas obedecendo a uma visão que me era imposta. Mas isso era uma falsidade, ele mesmo criava aquele tormento. Dora, sendo artista, compreendia o que ele estava fazendo. Ela via como ele a esquartejava na tela, como transformava sua beleza em feiura. E isso a estava destruindo. Ela dizia, ele me pintava, mas não eram retratos, eram quadros de Picasso, nos quais eu era apenas um dos temas. O relacionamento deles terminou definitivamente em 1943, quando uma nova e jovem musa apareceu no horizonte, Françoise Hale. A ruptura com Picasso foi a gota d'água para Dora Maar, que não aguentou. Ela sofreu um colapso nervoso total, caiu em uma profunda depressão, acompanhada de delírios místicos. Seus amigos, incluindo o poeta Paul Eluard, a internaram em uma clínica psiquiátrica. Lá, ela foi tratada pelo famoso psicanalista Jacques Lacan, que lhe aplicou o método de tratamento mais cruel da época, a terapia de eletrochoque. Dora Maar, uma fotógrafa e intelectual brilhante, foi submetida a convulsões provocadas por corrente elétrica. Picasso, ao saber, enfureceu-se, provavelmente por sentimento de culpa, e conseguiu que ela fosse libertada, né? Mas já não era a mesma Dora. A corrente havia calcinado sua loucura. Mas, junto com ela, a própria vida também havia sido queimada. Abandonou a fotografia, fechou-se no seu apartamento e tornou-se uma reclusa. Exteriormente, o seu destino parecia a tragédia banal de uma mulher abandonada que morreu em 1997 no esquecimento. Mas quando, após a sua morte, os executores abriram aquele apartamento miserável e sem aquecimento, ficaram paralisados pelo choque. A casa da reclusa ela estava repleta de quadros, desenhos e esculturas de Picasso avaliados em dezenas de milhões de dólares. Era imensamente rica, mas preferiu viver entre farrapos, rodeada de ícones católicos e sombras do passado. Por quê? A resposta esconde-se na sua própria e arrepiante frase que põe fim à sua relação. Depois de Picasso, só Deus. A história de Dora Maar tornou-se um terrível aviso para todas as mulheres posteriores de Picasso. Foi a vítima do Minotauro, que voluntariamente permaneceu a viver no seu labirinto até o fim. Mas já estava a caminho aquela que viria a ser a única capaz, não só de sobreviver no labirinto, mas de encontrar a saída, provocando no velho tirano um ataque de fúria impotente. Na primavera de 1943, quando Paris ainda se encontrava sob o jugo da ocupação nazi. E Dora Maar, um dia na loucura, Pablo Picasso, que já tinha 61 anos, almoçava no restaurante Le Catalan. Na mesa ao lado viu duas jovens. Uma delas captou a sua atenção de imediato. Tinha 21 anos, era uma pintora em ascensão, possuía uma beleza brilhante e intelectual e o porte de uma amazona. Chamava-se Françoise Gillot. Picasso aproximou-se da sua mesa com uma tigela de cerejas nas mãos. Apresentou-se e convidou-as a visitar o seu famoso estúdio na rua des Grands Augustins, o mesmo onde tinha pintado o Guernica. Assim começou um romance que duraria 10 anos e se tornaria o mais documentado e escandaloso da vida do artista. Françoise Gillot não se parecia com as suas predecessoras. Não era uma modelo submissa como Marie-Thérèse, nem uma intelectual histérica como Dora Maar. Vinha de uma rica família burguesa, tinha recebido uma excelente educação, estudou direito na Sorbonne e era ela própria uma artista talentosa. Mas o mais importante, possuía uma mente fria e analítica e uma vontade inabalável. Não queria ser simplesmente uma musa, queria ser uma companheira. A sua relação desenvolveu-se no contexto da libertação de Paris. Picasso, que tinha mantido uma atitude passiva durante os anos da guerra, transformou-se instantaneamente num herói da resistência. Após a chegada dos aliados, filiou-se ao Partido Comunista, o que aumentou a sua popularidade nos círculos de esquerda. Françoise estava ao seu lado, observando a sua transformação num ícone político. Deu-lhe 2 filhos, Claude em 1947 e Paloma em 1949.
Para Picasso, este foi um período de paternidade tardia que ele retratou numa série de quadros luminosos e idílicos. Pintava Françoise como a mulher-flor, com o seu rosto como uma pétala e o seu corpo como um caulé. Mas por trás desta superfície pastoral, escondia-se uma realidade muito distante da harmonia. A vida com Picasso era a vida no labirinto do Minotauro, e Françoise compreendeu isso muito rapidamente. Foi testemunha da sua lendária mesquinhez. Sendo multimilionário, podia passar semanas sem lhe dar dinheiro para as despesas da casa, obrigando-a a viver fiada. Era patologicamente supersticioso, temia cortar o cabelo e as unhas, e guardava-os em caixas especiais para que os seus inimigos não pudessem usá-los para lhe fazer bruxaria. Mas a prova mais dura foi a sua crueldade psicológica. Humilhava-a constantemente, criticava a sua pintura, comparava-a com as suas amantes anteriores. Jogava um jogo sádico, também obrigando-a a sentir ciúmes. Uma vez levou-a a um quarto onde guardava centenas de retratos de Marie-Thérèse e disse-lhe: "Vês, nunca te pintei assim, tu não me inspiras." Mas aqui reside a diferença chave entre Françoise e as outras. Ela não chorava. Ela respondia com a mesma fria ironia. Compreendia que a crueldade dele era uma manifestação de fraqueza, de medo da velhice e da decadência criativa. Ela não permitiu que ele a subjugasse. Continuou pintando os seus próprios quadros, mantendo a sua independência criativa. Foi precisamente neste período que Picasso criou a famosa série de litografias O Touro, onde metodicamente, passo a passo, descontrói o poderoso corpo do touro, reduzindo-o a uma única e perfeita linha. Muitos veem nisto um autorretrato, ele, o Minotauro, analisando-se a si mesmo. Mas por que a união deles durou tanto, apesar de todos os conflitos? Talvez porque Picasso se encontrou pela primeira vez com um oponente do seu mesmo nível. Françoise não era uma vítima, mas sim uma parceira de sparring. Ela apresentava-lhe um desafio intelectual que o impedia de se aborrecer. No entanto, no início da década de 50, a paciência esgotou-se. Picasso, que já tinha ultrapassado os 70 anos, tornava-se cada vez mais despótico. Ele exigia a sua submissão total, mas Françoise não estava disposta a tornar-se um capacho. Ela via que ele já tinha deitado o olho a uma nova e jovem musa, Jacqueline Roch. Em 1953, depois de 10 anos de vida em comum e do nascimento de 2 filhos, Françoise Gillot fez o que nenhuma mulher tinha feito antes dela. Fez as malas, pegou nas crianças e partiu. Ela partiu para Picasso sem escândalos, sem lágrimas, de forma tranquila e decidida. Simplesmente disse-lhe: "Vou-me embora, Picasso." Foi um golpe do qual ele, o Minotauro, nunca se recuperou. Ele estava acostumado a que as suas vítimas morressem ou enlouquecessem no seu labirinto, mas que a vítima encontrasse a saída por si mesma, isso nunca tinha acontecido. O seu ego ficou ferido de morte. Gritava furioso aos seus amigos: "Nenhuma mulher abandona um homem como eu." Se ele estava certo de que ela voltaria a rastejar de joelhos, mas ela não voltou. E então começou a vingança. Picasso usou toda a sua colossal influência para destruí-la como artista. Ele ligava para os negociantes de arte e colecionadores de todo Paris, proibindo-os de comprar as obras dela. Ele tentou tirar a guarda dos filhos dela nos tribunais, apagou-a de sua vida e de sua história. Mas o golpe final foi desferido por ela. Em 1964, Françoise publicou seu livro de memórias, Vida com Picasso. Não era apenas um livro, era uma bomba. Pela primeira vez, o mundo viu Picasso não pelos olhos de um crítico admirado, mas pelos olhos da mulher que havia compartilhado com ele a cama e o estúdio. Ela arrancou do gênio a máscara de Deus e mostrou, por baixo dela, um velho caprichoso, egoísta e profundamente infeliz. O livro se tornou um best-seller mundial. Picasso tentou proibir sua publicação nos tribunais, mas perdeu. Em retaliação, ele rompeu para sempre o relacionamento com seus filhos Claude e Paloma. Françoise Gillot foi a única que não apenas sobreviveu ao seu relacionamento com o Minotauro, mas venceu essa guerra incondicionalmente. Picasso gritou para ela, ao partir, que sem ele ela não era nada e que cairia no esquecimento. Mas ela respondeu a ele com sua própria vida. Françoise se tornou uma artista mundialmente reconhecida. Seus quadros são vendidos hoje por milhões de dólares. E ela sobreviveu a Picasso por exatamente meio século. Ela morreu muito recentemente, em junho de 2023, aos 101 anos, mantendo a lucidez e trabalhando em seu estúdio até seus últimos dias. Ela demonstrou que se pode amar um gênio sem se tornar sua sombra. Mas sua vitória foi a exceção que confirmou a regra. A Picasso aguardava sua última musa, Jacqueline Roch, que escolheria um caminho completamente diferente. O caminho da autodestruição total e absoluta, em nome do serviço à sua divindade, após a partida de Françoise Gillot. Pablo Picasso retirou-se definitivamente do mundo. Ele comprou o austero castelo de Vauvenargues, no sul da França, aos pés da montanha Sainte-Victoire, que Cézanne tanto amava pintar.
Lá, longe do burburinho parisiense, ele criou seu próprio labirinto pessoal, sem cujo centro, como o Minotauro, vivia ele mesmo. Sua última companheira e sua última vítima foi Jacqueline Roch. Ela era exatamente o oposto de François. Jacqueline idolatrava Picasso, chamava-o de seu sol, seu deus, e dissolveu-se completamente em seu serviço. Ela se tornou sua carcereira voluntária, afastando velhos amigos, filhos e antigas amantes. Ela criou ao seu redor um vazio estéril, no qual ele só podia trabalhar. E ele trabalhava como um possuído. Nos últimos 20 anos de sua vida, Picasso criou mais obras do que muitos artistas em toda a sua vida. Era uma corrida furiosa e febril contra a morte. Ele pintava, esculpia, fazia gravuras, como se tentasse provar a si mesmo que, enquanto criasse, continuaria vivo. Mas, por trás dessa atividade titânica dela, escondia-se um medo animal. Ele tinha pânico da solidão e de envelhecer. Ele nunca saía de casa sozinho. Ele não suportava que ninguém falasse de doenças na sua frente e proibiu terminantemente pronunciar a palavra morte em sua presença. Em 8 de abril de 1973, aos 91 anos de idade, seu coração parou. As suas últimas palavras, proferidas durante o jantar, foram proféticas. Bebam por mim, bebam a minha saúde, já sabem que não posso beber mais. A morte de Picasso não trouxe paz à tua família, pelo contrário, abriu a caixa de Pandora. Por princípio, não deixou testamento e iniciou um feio litígio judicial de anos pela sua colossal herança, avaliada em centenas de milhões de dólares. Filhos, netos, antigas amantes, todos se envolveram numa luta encarniçada pelos pedaços do seu império. Mas mais terrível do que a luta pelo dinheiro, acabou por ser a maldição de Picasso. A sombra do Minotauro continuou a devorar os seus entes queridos, mesmo após a sua morte. O seu neto Pablito, a quem Jaqueline proibiu de assistir ao funeral do avô, bebeu por desespero um frasco de lixívia química e morreu em agonia. O seu filho mais velho, com Olga Jotlová, Paulo, destruído por uma grave depressão e pelo peso do seu ilustre apelido, morreu de cirrose hepática apenas 2 anos depois. Marie-Thérèse Walter, a sua eterna musa adorada, enforcou-se na sua própria garagem 4 anos após a morte do artista. E finalmente Jacqueline Roy, a sua última esposa, incapaz de suportar a solidão e a vida sem o seu Deus, suicidou-se com um tiro na véspera de uma exposição das suas obras em 1986. Então quem foi Pablo Picasso? O maior gênio que revolucionou a arte do século XX ou um monstro que triturava os destinos alheios? Talvez a resposta seja que um se revelou impossível sem o outro. A sua arte nascia do seu egoísmo, da sua crueldade e da sua sede insaciável de dominar. Era uma força cega da natureza, um furacão que criava obras-primas imortais, mas que deixava para trás apenas ruínas calcinadas nas almas humanas. Viveu 91 anos, sobrevivendo a quase todos os seus amigos e inimigos, conseguiu tudo o que um criador poderia sonhar, mas morreu como um vencedor. Ao observar os seus últimos autorretratos, onde, nos olha da escuridão, um ancião assustado, com uma caveira a espreitar em vez de um rosto, a resposta parece evidente. O Minotauro nunca encontrou a saída do seu próprio labirinto.